Eu sei que muitas vezes a palavra de Deus diz, tem um versículo que eu acho que poucas pessoas, né, gostam. Eu mesmo, toda vez que eu vejo esse versículo, né, ou que eu deparo com ele, eu acho que ele me incomoda. E eu vou falar ele para vocês porque eu tenho certeza que ele incomoda, ou talvez você se identifica com ele. Onde ele fala que a promessa tardia adoece o coração, mas a esperança ou a palavra de Deus é a árvore da vida. E aí eu falo para você, queria falar para você que nesta oportunidade, onde nós vamos estar esses momentos, aqui falando um pouco acerca das coisas que Deus já tem falado conosco, e também vamos aqui estar juntos neste momento em que infelizmente, né, nós estamos aí entrando para um tempo, para um momento em que o Brasil passa a ser um dos polos aí, né, dessa pandemia, vítima dessa pandemia. E aí um país tão continental, tão grande, um país que tem uma dimensão continental, né, e experimentando essas notícias todos os dias, de aumento do número de vítimas, né. Então eu quero deixar aqui, primeiramente, vamos, né, todos nós deixar a nossa consternação a todos aqueles que de longe estão lá, através simplesmente de liberar, né, a oração, liberar conforto. A palavra de Deus diz que profeta, os homens e as mulheres de Deus têm muito responsabilidade sobre a nação, tem muita responsabilidade sobre o país, tem muita responsabilidade sobre o agir de Deus. Diz a palavra que tudo o que fizermos aqui na terra será ligado lá no céu. Isso foi falado a Pedro, e eu acredito muito, porque nós temos que acreditar no poder da palavra de Deus. Nós temos que acreditar que as coisas que Deus nos delegou, elas são importantes e elas funcionam. Por outro lado, nós temos que entender também que Deus, ele é supremo, né? A supremacia de Deus, ela está acima de todas as coisas. Então eu quero explicar, a supremacia de Deus, ela está acima, por exemplo, da nossa oração. A supremacia de Deus, ela está acima, a autonomia, a autoridade, a vontade, tá? A supremacia é a vontade absoluta, a autoridade absoluta, a plenitude da autoridade do governo de Deus. Então a supremacia de Deus, ela está acima de todas as coisas, inclusive acima da oração de um crente, inclusive acima da oração de um reinista. Por quê? Porque a supremacia de Cristo, ela é a última palavra de Deus, é a última palavra liberada, é a última sentença liberada, é a supremacia de Deus acima de qualquer situação ou de qualquer adversidade. E por que eu começo essa live falando sobre isso, que a supremacia de Deus está acima? Eu gostaria que, enquanto eu fosse começando aqui, fazendo essa introdução, você marcasse o seu amigo, o seu familiar, todas as pessoas, e mandasse para eles para acompanhar com a gente essa que será uma palavra que vem de encontro com este momento, mais uma vez, né, mais uma semana de pavor, né, mais uma semana de surpresas e de conflitos, e mais uma semana de novidades, e nem sempre de boas novas, claro, porque as boas novas que nós podemos dizer, todos nós, a humanidade, brasileiro, cristãos, que seja reinista, é que até que, graças a Deus, o Senhor tem nos ajudado. Isso é uma boa nova, é uma novidade boa, né? E aí, mas infelizmente as novidades sempre não são boas por causa do que a gente vê ao nosso redor. E nós, como cristãos, temos e devemos nos condoer com tudo o que acontece. Mas aí, esta live, esse tema que eu quero falar aqui nesta noite, eu gostaria que todos abrissem o coração, abrissem os ouvidos, né? Não só os ouvidos, mas o coração, que é o ouvido espiritual, para poder receber de Deus aquilo que nós temos que falar aqui nesta noite. Sobretudo porque, como eu comecei falando aqui na live, nós temos que detectar a supremacia de Deus. A primeira coisa que nós cristãos temos que fazer é detectar, reconhecer no meio do caos, no meio de qualquer situação, a supremacia de Deus.
Ou seja, nós precisamos localizar no meio de qualquer situação, seja ela global ou seja ela pessoal, dentro da sua vida profissional, da sua vida pessoal, nós temos que detectar a autoridade de Deus. O que sobrepõe a nossa vontade? O que está acima da nossa oração? O que precisa acontecer? Qual é a resposta que a Bíblia nos dá diante de situações aonde, por exemplo, nós clamamos e não somos respondidos? Qual é o momento que a supremacia, a vontade de Deus, ela sobrepõe a nossa vontade? Porque a vontade do ser humano, desde que mundo é mundo, né, em todos os tempos e épocas aí, né, nós essa é uma ideologia da humanidade, né, ela é quase planetária em todos os lugares da Terra. A ideologia de vida que todos têm é oriunda de uma fé, ou seja, é oriunda de um firmamento que a pessoa tem na sua religião, ou seja, naquilo que ela acredita, na cultura que ela teve, no conhecimento que ela absorveu, a geografia em que ela consiste, o lugar que ela foi criada, o idioma, a religião predominante e por aí todos os outros conceitos que existem formam a ideologia de uma pessoa. Ou forma, e é aqui que eu quero que você entenda, a fé, a crença, e principalmente, que é o mais importante, forma a interpretação dentro da mente da pessoa, a interpretação, a teoria que a pessoa tem do que é a intervenção ou interferência, como você preferir, de uma divindade, ou seja, de um Deus, da supremacia de um Deus, de uma autoridade divina, né? Está muito na moda falar aí, a vida, os cosmos, o universo, é uma divindade. Eu vejo que as pessoas elas têm uma dificuldade muito grande em delegar a Deus aquilo que lhe é direito, porque Ele é Criador. A partir do momento que Ele é Criador e nós somos criaturas, deveria ser muito comum, sobretudo no meio do cristianismo, né? Sobretudo no meio de um país cristão como o nosso, delegar, né, a Deus a supremacia de todas as coisas. Então vai depender, como eu estava dizendo, e eu quero que você pense comigo, fique esses minutos aqui, porque eu tenho certeza que eu vou conseguir passar para você um pouco daquilo que eu entendo, daquilo que eu trago dentro da experiência com Deus e dentro daquilo que cremos, e é claro, também dentro da palavra de Deus. No conceito de cristão, você pode ser, como eu sempre falo aqui nas lives, você pode ser cristão, católico ou espírita, não tem problema nenhum. Mas desde que você seja cristão, ou seja, o princípio da sua fé é baseada em um Deus Criador, que tem derramado um espírito de purificação, de justiça, de amor, de igualdade, de esperança, de fé, de relacionamento, de cura. A partir do momento que a sua crença, a sua religião é embasada num Criador que envia o Espírito Santo e envia o seu Filho para poder fazer uma mediação, então, bem-vindo ao grupo, você é cristão e é sobre isso que nós estamos falando aqui nesta noite. E aí, até mesmo nós que temos, que somos, né, e alcançamos, às vezes, um pouco mais de conhecimento porque buscamos e queremos buscar, nós que somos aí chamados, né, de reinistas, aqueles que estão preocupados com o governo, com a liderança de Deus, com a supremacia dele num momento como esse, até mesmo nós precisamos diariamente reciclar o nosso modo de ver, o nosso modo de enxergar as coisas mediante o cumprimento das profecias, mediante as consequências das situações que são aí novidades todos os dias, como essa pandemia que espero, e aqui eu quero começar a pontuar, que não seja banalizada no seu conceito também. Eu vou dizer por quê. Porque nós temos aí, desde o final de fevereiro, aliás, desde o dia 17 de março, né, que foi aí, lembro perfeitamente que foi na semana que eu cheguei de uma viagem que fiz para o Nordeste, que começou o primeiro óbito e começou isso a virar uma pandemia. Nós temos aí pouco mais de um mês, quer dizer, na verdade, temos aí quase 2 meses, onde toda essa pandemia, essa surpresa de tudo isso que está acontecendo veio ao Brasil, inicialmente de uma forma muito duvidosa, muito
É porque o Brasil, né, nós somos um país que não temos costume, não tínhamos costume de lidar, né, nunca tínhamos nos deparado com algo tão difícil de lidar como isso. Nós não tínhamos preparo psicológico, nós não tínhamos preparo estrutura médica, nós não tínhamos preparo social, cultural, religioso, né? Porque acredito que tudo isso precisa vir de encontro com essa palavra aqui nesta noite, onde nós estamos falando sobre a banalização de todas as coisas. E aí, numa esfera, aqui eu não quero nem fazer nenhuma lacração em relação à política, nem nada disso, porque nós falamos sempre, né? Estou aí há mais de 5 anos pregando nos grupos de WhatsApp, em todas as redes aí, para quem já está há muitos anos aí, sabe que a gente sempre está lacrando aqui sobre todos os assuntos. Lacramos sobre a questão espiritual, sobre a questão da política, sobre a questão de arqueologia, ciência, igreja, religiosidade, culturas, de todas as formas, nós aqui, sim, teorizamos o que está acontecendo com base na teoria, que não tinha que ser outra, né? Que é as Escrituras. Mas aí, e eu não quero que... E, aliás, até precisava ser emblemático, né? O cristão precisava fazer com que todas essas coisas sejam emblemáticas. Uma pandemia, ela tem que ser interpretada, ela vir ao conhecimento do povo, sobretudo de um país cristão como o nosso, com uma linguagem asfaltada de uma resolução bíblica. Porque não faz sentido nenhum você ser cristão e dizer que tem fé em Deus, e você, num momento desse, não fazer uma interpretativa cabível ao que se diz cristão, cristianismo ou cristandade, né? Cristandade, no caso. Então, eu quero dizer para você que a banalização de todas as coisas é o ópio do século, do milênio, da história. Existe uma frase aí que ela sempre percorreu, né, em várias teorias, filosofias, discussões, né, de grupos e de pensadores, ao redor de todo o conceito, né, de política e de religião e de fé e de igreja, onde diz que a religião é o ópio do milênio, da humanidade, do século, da história. Por quê que a religião é o ópio da história, do século, da humanidade, do que você quiser? É o ópio porque é uma fragmentação, na verdade uma desfragmentação de algo que já deu certo e que deu certo em um determinado momento. A religião, a palavra religião, religar-se, vem de reconciliar, religar-se com Deus. A partir do momento que um ditado como esse diz que ela é o ópio da nação, o ópio da civilização, o ópio da sociedade, da história, do mundo, nós podemos interpretar que seja, então, a banalização de uma religião que já deu certo. E aí é por isso que eu quero que você acompanhe aqui aquilo que eu vou falar, porque, sinceramente, é sobre esse tópico e esse tema que eu quero te encorajar aqui nesta noite a fazer o enfrentamento do que nós iremos iniciar a partir dessa semana e da outra semana, aonde nós iremos enfrentar aí notícias de centenas de vítimas, de uma pandemia, de uma praga, de um juízo como esse que nós sofremos. A Terra não podemos, de forma nenhuma, banalizar as nossas primeiras lives. Você não pode, de maneira nenhuma, banalizar as notícias. Você não pode banalizar o conceito de quem já imprimiu ou expressou a preocupação de que isso, primeiramente na ótica espiritual divina, era e é, né, um aviso, uma intervenção divina. Primeira coisa, se você banaliza isso, você traz para a sua vida uma contaminação, uma virose espiritual que faz com que você faça a travessia deste momento pessimamente, ok? Por quê? Porque é dessa forma, né, que nós vamos consagrar ou nós vamos santificar o mover de Deus. É com base na interpretação das coisas, é com base na leitura bíblica da forma ideal, é na base da resolução genuína, correta, da interpretação bíblica, que nós vamos passar muito bem, sobretudo nessas 2 próximas semanas, que vamos estar enfrentando aí, segundo
a ciência e segundo o que todos os cientistas estão dizendo, segundo o que todos os médicos infectologistas e a OMS está dizendo neste momento. Serão as próximas 2 semanas difíceis, mais assombrosas que o país vai enfrentar. E com base nisso eu venho aqui para poder dizer para você, não banalize o que Deus te entregou. Não deixa que o diabo, ou seja, que a adversidade tome conta da sua mente espiritual. Por favor, não faça ser vítima de um processo que, ao invés de ser um progresso na sua vida espiritual, uma interpretação que vai te levar para lugares maravilhosos, conceitos poderosos, te leve para um retrocesso. Não faça com que a situação, a interpretação deste momento banalize o seu coração. Não faça com que o isolamento social, não faça que a sua ausência, quer dizer, a não congregação, a não comunhão, a não aproximação das pessoas que Deus coloca do seu lado, das pessoas que são embasamento bíblico e espiritual na sua vida, não faça com que esse distanciamento, que já não bastasse o social, venha trazer para você uma derrota ou principalmente uma saída dessa situação muito pior do que o que você entrou. Quero que você entenda o que eu estou dizendo. Trocando em miúdos, não faça com que essa quarentena para você seja a paralisação total da sua máquina. Lembra, para quem lembra, nós fizemos lá aquele vídeo que está gravado lá atrás, onde eu falei lá no canal do YouTube, e aí eu gostaria que vocês continuassem indicando, não pare de nos ajudar, não pare de fazer aquilo que nós devemos fazer, de anunciar neste momento a palavra de Deus, ou seja, a novidade e a boa nova que Deus está trazendo para nós, ok? E aí, eu vou continuar aqui nesse ponto e eu quero que você continue comigo. Por que a banalização traz ruínas? Olha, infelizmente, eu preciso citar exemplos, porque a Bíblia, o próprio Cristo, né, o próprio Pedro, o próprio Paulo, todos os fenômenos bíblicos que nós temos aí escrito, está aí dentro da sua casa, todo mundo eu acho que tem uma Bíblia Sagrada, é tão interessante saber, e é importante nós aqui frisarmos que é um dado curioso, que hoje eu estava lendo, e eu estava redescobrindo, né, porque eu acho que eu já sabia disso, que é o fato de que no Brasil existem, nas casas brasileiras, mais Bíblias, seja de papel física, né, como esta, e também eletrônicas instaladas, aplicativos instalados nos seus celulares, smartphones, mais Bíblias instaladas ou dentro da sua casa de papel do que a Constituição de 1988, o livro da Constituição. Isso me traz uma esperança e me traz uma sensação daquilo que eu sempre disse em algumas coisas lá no meu blog, algumas coisas que prego e falo, que ainda somos a maioria. Mas somos a maioria como? Eu quero que você entenda isso. Porque, na verdade, a Bíblia ela está lá na tua casa, às vezes ela está fechada, às vezes ela está lá guardada, pouco em desuso e pouco fiscalizada, né? Ou é pesquisada. Talvez você pesquisa muito mais os sites lá de esquerda, de direita, de socialismo, de marxismo, ou às vezes você pesquisa muito mais lá a página preferida sua da política, o seu candidato melhor, ou até o blog da sua faculdade, ou o site da sua faculdade, Você às vezes pesquisa um monte de coisa durante o dia, e aí você banaliza aquilo que é importante. E é isso que eu estou falando aqui nesta oportunidade, porque isso é muito importante ser frisado aqui, porque traz para nós algo que é importante aqui, que o conceito que eu quero falar para você do que está acontecendo no Brasil. Porque eu comecei esta live, para quem entrou agora, depois você volte no início, eu não quero estender muito, mas eu comecei essa live falando exatamente sobre isso, a banalização de tudo. A banalização da ciência, a banalização da informação, a banalização das escrituras, a banalização das profecias, a banalização do conceito de reino, do sagrado. Ou seja, tem um versículo que até a palavra de Deus diz, para que nós não tornemos comum aquilo que Deus santificou. Então eu quero te perguntar, o que Deus santifica?
o que ele já santificou. Qual é o conceito que nós podemos trazer aqui nesta noite sobre o que Deus já santificou? Primeiramente, ele santificou um povo, chamou esse povo para ser cristão, e depois de todas as apostasias e corrupções, ele chama esse povo para conhecer mais de perto aquilo que ele tinha de novidade. Nós somos aí um povo que sofreu uma reforma 500 anos atrás, somos pessoas que viemos sofrendo várias renovações, restaurações, e aí hoje nós fazemos parte de um povo, de um movimento que também conhece um pouco mais, estamos conhecendo a ciência divina, buscando conhecimento, e isso é uma interpretação do que é santificação daquilo que já foi banalizado, que é o cristianismo. A religiosidade, né? Por que deixou de ser santificada a religiosidade? Ora, porque pregadores hoje estão pregando aí, fazendo campanhas em troca de dinheiro, estão usando as igrejas, os grandes centros, grandes pregadores de potencial, que tem canais de televisão, que tem grandes templos, que tem milhares de membros, usando as suas igrejas, seus púlpitos, ou seja, o lugar que era para ser santuário de Deus, em palco de política. Isso é a banalização, por exemplo, da congregação. Políticos, pastores, que fazem campanhas durante a política do seu candidato preferido dentro do palco e trazem eles para o altar para pregar ali a sua política. E também fazem disso quase que uma pressão psicológica, como acontecemos aqui na minha cidade mesmo. Existem algumas congregações que eu sei que fizeram políticas arbitrárias em relação ao que é justiça de Deus, dentro das suas congregações. E o que é isso? Banalização das Escrituras, banalização de conhecimento espiritual. Ou seja, perdeu o Espírito Santo, perdeu o conhecimento, perdeu a forma correta de interpretar a palavra de Deus, banalizou, ficou aí essa coisa aonde, claro, vai manter pessoas lá dentro, porque as pessoas elas amam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Por que eu estou dizendo isso? A banalização. Por exemplo, nós podemos falar aqui sobre o próprio reinista. A pessoa que ela é arrebatada, ela conhece o reino, ela sabe que Deus a tirou do meio da religiosidade, onde ali ela cultuava, ou ali ela estava congregando em lugares onde sofria perseguição espiritual, perseguição moral, perseguição política, perseguição pessoal mesmo, em todo o cunho, né? E aonde ali naquela igreja, naquela denominação, naquela religião, ela estava sofrendo ali dentro de toda a predominância, né, religiosa, seja qual denominação fosse, ou católica, ou evangélica, espírita, estava sofrendo os ataques e também sofrendo o pior de tudo, que é a perda espirituosa, a perda espiritual, a qualidade de espiritualidade, de relacionamento com Deus. Essas pessoas elas vieram, conheceram o reino, foram libertos de muitos conceitos, e aí muitos banalizaram isso. Por quê? Banalizou pela banalização de um reinista ocorre quando o reinista ele deixa de consultar as fontes do reino, a liderança do reino, o conceito do reino, as notícias do reino, aquilo que Deus traz, as profecias do reino, que é a fonte, a base daquilo que crê, daquilo que Deus traz para esse momento, para poder ficar consultando e pesquisando coisas na internet, sobretudo até mesmo seguindo, curtindo, compartilhando muito mais coisas de artistas ou de pessoas que não fazem parte daquilo que Deus está promovendo neste momento, do que realmente as coisas do reino. Isso é a banalização de um reinista, por exemplo. E aí, eu vou continuando aqui falando para você aonde nós... Por quê? Porque nós somos... E por que eu falo sobre a banalização? Porque nós somos centelhas. Centelhas de vida, centelhas do reino. E precisamos... Essas centelhas, elas precisam voar no vento para poder incendiar e encandecer os lugares que caem. É por isso que muitas vezes nós tentamos, às vezes, articular. Você tenta falar isso para o seu familiar, para o seu pai, para a sua mãe. Muitas pessoas às vezes não conseguem compreender o que você está dizendo, talvez pelo simples fato de você não ter habilidade, não ser perito naquilo que você está aprendendo. Veja bem, às vezes tem pessoas que têm 4, 5 anos de reino e não é perito no reino. Por quê? Porque não estuda, não pesquisa e não mergulha. Mas, no entanto, é perito em politicagem, é perito em filosofar, em filosofias, em música, em trends,
é perito em TikTok, é perito em um monte de banalizações e de futilidades e bestialidades que rodeiam aí o mundo que está sendo julgado e vomitado por Deus, né? Não tem como nós falarmos sobre banalização se nós não fizermos primeiramente check-up entre nós. Por exemplo, nós temos vários conceitos bíblicos e aí nós precisamos fazer com que isso venha, não fuja do viés que nós sempre usamos, que é nós vestirmos a roupa, o uniforme das Escrituras Sagradas, nós que somos cristãos, para poder darmos as respostas que o mundo não tem. É muito difícil, às vezes, você entrar numa live ou você perceber que as pessoas elas estão com dificuldade de ter esperança. Estamos aí vivendo momentos que muitas pessoas estão sofrendo de depressões. Eu vejo que muitas pessoas estão muito angustiadas, a ansiedade tem tomado conta de muitos. E o que mais nós percebemos e vemos aí são psicólogos, né, terapeutas, trabalhando como nunca para poder tirar do poço, tirar essa sensação de derrota, de medo, que abarca todos nós. Nós somos seres humanos, nós somos feitos de alma, corpo e espírito. O nosso corpo é físico, é carne, ele se debilita. A nossa alma são sentimentos, são emoções, porque vem do sangue, vem das emoções, vem da vida. E isso está suscetível a toda a impregnação da informação. Ou seja, a nossa alma, ela que é o sopro de vida, ela como o apóstolo tem pregado muito aí, nós também ouvimos muito isso sobre espiritual, alma e corpo. Em outro momento, se você quiser aprender sobre isso, é importante você buscar essa informação, porque o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito, eles estão diante de Covid-17. Eles estão submetidos a essa situação que nós estamos enfrentando neste momento. É claro que aí você me pergunta qual é a resolução, como encontrar equilíbrio e paz neste momento tão difícil, nós que confiamos em Deus, e às vezes, porque eu tenho recebido algumas pessoas, alguns depoimentos de pessoas que têm dificuldade de sobressair, de estar bem neste momento, né? Pessoas que talvez aí estão enclausuradas, continua aí, entre aspas, né? 50% da população já vazou para a rua. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, sobre a banalização da informação e do cuidado, mas primeiro aqui eu quero fazer esta base, este forro aqui, sobre essa questão da psicologia da mente, da preocupação, porque isso é espiritual. Então, corpo, alma e espírito. O espírito, que é o conhecimento, a informação, ele é despejado, ele invade a alma, ou seja, a vida, porque nós estamos vivos, nós estamos ouvindo. Agora eu estou aqui falando, você está do outro lado, você está recebendo as minhas informações, você está tendo conhecimento, você está fazendo o seu espírito, o seu conhecimento, o seu entendimento está absorvendo o que eu estou dizendo, você está fazendo divisão, separação daquilo que é informação, do que é ciência, conhecimento, espiritualidade, emoção, sentimento, e aí você faz com que a informação, o conhecimento que eu trago neste momento, que nós trazemos neste momento, venha para a sua alma, você recebe isso como algo que tem que transformar as suas emoções. Aquilo que vai transformar, modificar o seu medo, porque nós estamos falando aqui neste momento sobre a banalização da fé, que faz com que a pessoa também tenha medo. A banalização da palavra, a banalização da unção de Deus, a banalização da base do cristianismo, porque a partir do momento que eu sempre toco nessa tecla, porque é a base principal de argumento que nós cristãos temos, porque, por exemplo, nós não podemos de forma nenhuma imaginar ou termos qualquer situação que se agrave porque a nossa fé falhou. Então, quando nós banalizamos a nossa fé, nós estamos dizendo que a nossa fé, o nosso relacionamento com Deus, a nossa confiança em Deus está falhando. Quando você entra para um momento de ansiedade, para um momento de pânico, de desespero, de falta de informação, de falta de fé, falta de equilíbrio emocional, de confiança em Deus, de esperança em Deus, você está dizendo que a sua fé está falhando.
E aí, por que eu estou dizendo isso? Porque a nossa alma, quando ela recebe o conhecimento qual, agora, por exemplo, nós estamos trazendo aqui, e eu quero trazer para você enfatizar com base bíblica, nosso corpo corresponde com isso. Então, se você coloca e organiza a sua mente naquilo que Deus tem falado com você lá atrás, na semana passada, 10 dias atrás, 15 dias atrás, você tem um corpo saudável. Você tem a sua emoção saudável, o seu sentimento saudável, a sua alma, a sua vida, ela renasce, restaura, renova. E isso é a não banalização do conhecimento. Por quê? Porque tudo que você recebe, você precisa fazer disso um estilo de vida. Se você recebe informação, a certeza de que você reinicia, que Deus te separou, que você está dentro de um cronograma, dentro de uma programação, de um fluxograma, de um organograma, onde Deus, através da história, dos séculos, de todos os feitos aí da história da ciência, Ele organizou para que neste momento, nesta geração, você estivesse vivo, viesse para essa geração e fosse protagonista aí deste momento tão importante. Então, se você está neste momento tão importante, você não pode banalizar este momento tão importante. Você é um reinista que recebeu uma palavra tão poderosa, uma palavra que vem desvendando de encontro com a inércia aí, né, com toda a paralisia da religião que não te traz informação, que não te traz conforto e coragem num momento como esse, e aí você vem para este momento, para essa geração, e precisa notificar as pessoas que está tudo bem. Alguma palavra de Deus tem vindo neste momento trazer resposta. O seu filho, o seu cunhado, a sua esposa, o seu amigo tem dito para você, olha, o que está acontecendo é algo que Deus profetizou. O pastor Júnior, o apóstolo, as pessoas que fazem parte deste movimento, que tem um conceito de reino há muito tempo, 2, 3, 4, 5 anos, vem avisando que ia haver situações dificultosas, ia haver momentos muito anormais para a implantação do reino de Deus na terra, sobretudo no Brasil. Você já observou que o Brasil, além dele estar indo agora para um momento de epicentro de números aí, nós estamos também no meio de uma crise política. Que negócio é esse? Aonde num momento como esse, que nós estamos aí tendo 400, 500, bom, vamos dizer 500, né? Já podemos dizer que temos 500 mortos diários aí. Você vê que a banalização da informação, ela é tão tamanha que nós estamos vendo aí hoje, presidente da República ser ridicularizado e ter só 31% hoje de aceitação dentro do Estado. Nas últimas pesquisas. Por quê? Porque nós estamos debaixo também de uma direção, de um político. Quer dizer, nós podemos falar aqui, não estou fazendo política, porque o que eu estou dizendo aqui é algo bíblico. Não tem como você teorizar reino, falar de reino, se você não falar de política presente. Não tem necessidade de você falar da política de 10 anos atrás ou de 20 anos atrás, porque aí sim você está fazendo política. Mas se você falar neste momento sobre a banalização da informação, do conceito como cristão, da interpretação que nós, a igreja, temos neste momento, sim, é plausível, é cabível e precisamos sim. Não podemos emudecer num momento como esse, aonde nós percebemos que grande parte do cristianismo está corroborando e está paralisado, sintetizando um conceito cristão totalmente antibíblico, que é de espalhar o ódio, de fazer com que a vida não seja, né? A própria Bíblia diz, e aqui eu tenho mais de 100 versículos para dizer, ou para citar aqui neste momento, que eu não posso fazer, porque pena que a gente não pode se pronunciar, porque nós estamos vivendo um momento onde Deus, quando Ele quer se pronunciar, é motivo de pessoas saírem de grupo, saírem de página, saírem da igreja, saírem do convívio. Por quê? Porque as pessoas, elas banalizaram o que realmente é uma intervenção divina no momento. Eu quero dizer uma coisa para você. Eu quero trazer algo para você aqui neste momento, que eu talvez ajude você a entender, compreender a palavra que trago para nós aqui nesta noite. Ela é importante, porque ela é oriunda e fruto de uma interpretação genuína da palavra e das escrituras de Deus. É por isso que de forma nenhuma nós podemos em tempo nenhum tirar, ou até vou dizer o contrário, trazer
para o nosso convívio, para o nosso dia a dia, num momento como esse, de 500 mortos, que nós estamos alcançando aí todos os dias no Brasil, um país que é cristão, detentor do reino de Deus, ou uma interpretação equivocada, ou uma interpretação demonizada, ou banalizada daquilo que Deus está fazendo. De forma nenhuma nós podemos fazer isso, porque afinal de contas, antes de sermos políticos, ou antes de sermos artistas, ou antes de sermos religiosos, ou antes de sermos qualquer coisa que filósofos, ou aquilo que você quiser, padre, pastor, antes de você ser o que você quiser, aí passista, pai de santo, mãe de crente, feiticeiro, profeta, antes de tudo isso, antes de você ser brasileiro, ou ser aí um brazuca, né? Um brasileiro que está aí vindo de outra nação, nós somos cristãos. E se você é cristão, então essa palavra não vai colidir com o seu conceito. Se você é cristão, acredita na palavra. Se você é cristão e acredita que Deus está fazendo uma grande transformação, uma mudança no país, sobretudo neste momento em que, se não bastasse a banalização do cristianismo, a banalização desses cristãos, sabe, que eu quero repudiar pessoas que eu gostei muito na final da década de 80, quando eu era adolescente, quando deu 90 também, pessoas que eu sempre respeitei pelo que fizeram, pessoas que cantaram, levitas que cantaram maravilhosamente bem. E aí agora, a semana passada soube, porque eu estou acompanhando, para quem sabe, eu acompanho tudo, porque eu não sou, nunca fui displicente em relação ao que eu falo, ao que eu prego, ao que eu trago aqui como notícia, porque eu estou diariamente pesquisando tudo, e não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. E aí, não só dentro do cristianismo, mas dentro do catolicismo e em todos os lugares. Inclusive, eu quero abrir um parênteses aqui, não me deixe esquecer, porque eu quero falar, inclusive, o que eu li hoje lá no mundo muçulmano. O que eu estava lendo hoje no Twitter, lá do povo muçulmano, estava lá escrito em inglês, eu estava interpretando, traduzindo, para poder entender o que eles estavam falando neste momento, lá no Oriente Médio, ou seja, lá no mundo árabe. Eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho, não me deixe esquecer, porque isso também tem a ver com a banalização. Mas sabe o que eu acho mais importante, que eu quero que você entenda aqui nesta noite? É sobre a banalização do cristianismo, do povo evangélico, do povo católico. Olha, eu estava dizendo lá no final da década de 80, 90, existe aí, isso nós vimos em vários lugares, vários momentos. Eu não quero nenhum momento aqui fazer lacração de nomes, mas a mídia está aí, as redes sociais estão aí para fazer muito melhor do que eu, porque eu não sou blogueiro, eu não tenho até acho que eu deveria, né, ter um canal para poder falar e denunciar, mas não é esse o meu chamado, não é esse o meu desígnio, não é essa a nossa missão. Mas o meu desígnio, com certeza e com muita autoridade, é desautorizar aqueles que usam a palavra de Deus, o conceito reino, a palavra reino, de uma forma distorcida, e espalham fake news, espalham a banalização daquilo que é a verdade, daquilo que Deus quer do que Ele está fazendo. E aí, isso sim, eu tenho autoridade, tenho conhecimento, nós temos, né? Quando eu falo eu aqui, eu estou dizendo o povo do reino, estou dizendo apóstolo, eu, a minha família, você que é reinista, você que estuda a palavra de Deus, nós temos esse conceito. Então, nós temos autoridade para falar sobre isso, não no sentido do nós, do eu, do nominal, mas no sentido de a responsabilidade que temos que ter e não banalizar um momento tão importante como esse. E aí, eu estava dizendo sobre pessoas que eu tinha, sabe, eu tinha muita afeição. E não existe, nós não podemos ter de forma nenhuma, nós não podemos ter o homem inteligente, a pessoa inteligente não pode de forma nenhuma deixar de analisar, filtrar, interpretar e reinterpretar as coisas como elas são. E se isso tiver que modificar, não podemos ter de forma nenhuma dificuldade de reciclar os nossos conceitos. Por que eu estou dizendo isso? Para encorajar você que entrou aqui, que é convidado de alguém, que não tem participado dessas lives aqui, porque elas ficam salvas aqui, depois você pode assistir, mas você que está assistindo aqui ao vivo hoje, agora, nós estamos dizendo isso porque não tem problema nenhum, vergonha nenhuma você ter que
reacreditar, ou desacreditar, ou creditar, ou acreditar, ou usar qualquer pronome que você quiser, adjetivo que você quiser dentro desse verbo acreditar aí, porque nós somos facilitadores da palavra. Lá em Apocalipse fala um lugar onde nós que estamos aqui falando sobre Bíblia, falando sobre cristianismo, tem um lugar em Apocalipse que fala que o povo de Deus, da geração do reino, do conceito de justiça, da reinterpretação de Bíblia, do momento em que as coisas iriam ser interpretadas da forma correta, existe um versículo lá que diz que aí nós somos como aqueles santificados, marcados, né? A marca dos anjos. Eu sei que muitos cristãos aqui só falam em marca da besta, mas existe a marca de Deus lá também. É só você ler. Porque aqui eu vou lacrar, e eu quero fazer lacração aqui. Muitos cristãos que banalizam o momento como este, é gente que não lê Bíblia. E se lê, trazem uma roupagem antiga. Mas lá traz um texto que eu contextualizo ele aqui da forma correta, onde diz que os cristãos santificados, eles eram como pessoas santas, que eles não atropelavam uns aos outros, não tropeçavam e não caíam, porque eles tinham um Cristo que os levava para onde quiser. Então eles seguiam a Cristo para onde o Cordeiro fosse, e eles iam. O que essa palavra quer dizer? É que se houver as mudanças, e aqui eu não estou dizendo para você que o conceito de reino irá mudar, porque ele nunca vai mudar. Porque quem acompanha nós tem 20 anos sabe que nós não mudamos de opinião, como gente aí muda. Porque o político ele muda de religião, aquele que vota numa pessoa ele muda, aquele que vota no partido ele muda, aquele que crê numa religião ele muda. As pessoas elas mudam. Por que elas mudam? Porque elas ainda não encontraram Deus. Porque a partir do momento que você encontra Deus, você para de ficar mudando tanto de opinião. Amém? Eu quero que você entenda isso. Eu sempre lacro nas minhas lives, nos vídeos, que a pessoa que ela sempre muda de opinião é porque ela ainda não encontrou a opinião definitiva, tá? Quando eu falo aqui da mudança de interpretação, eu não estou dizendo que você vai deixar de crer no que você crê, mas você vai observar as coisas numa interpretação de que as coisas melhoraram ou pioraram, ok? É neste sentido que eu trago aqui esta releitura para você saber que um reinista ele pode melhorar ou um reinista ele pode piorar. Uma pessoa ele pode piorar ou ele pode melhorar. Então nesse sentido você tem que fazer essa releitura para que você interprete todos os dias as questões. Então por que eu estou dizendo isso? Porque parece-me que se você ler lá em Deuteronômio capítulo 28, lá fala: 2 caminhos hoje eu coloco diante do povo. E esses 2 caminhos eu coloco hoje diante do povo, para que o povo tenha conhecimento da minha vontade. Aí eu quero te perguntar, esse caminho de Deuteronômio 28, onde Deus fala: hoje eu coloco diante de vocês 2 caminhos, para que vocês hoje escolham o que vocês querem. O caminho da bênção, se vocês seguirem o caminho da verdade e fizerem hoje aquilo que eu quero que vocês façam. Se vocês fizerem isso hoje, eu vos abençoarei. O caminho da perdição, da maldição, é para as pessoas que escolherem a maldição. As pessoas que escolherem hoje a forma de viver como sendo algo que não é a verdade de Deus. Então eu quero conceituar aqui para você Deuteronômio 28. 2 caminhos que Deus fala: hoje eu coloco diante de vocês a bênção, o caminho da bênção e o caminho da maldição. O da bênção, se vocês seguirem os meus mandamentos, se vocês continuarem a confiar e acreditar naquilo que eu falo, que os meus profetas falam, naquilo que eu quero fazer. A maldição é se vocês transgredirem e se vocês banalizarem a minha palavra e a minha justiça. E aí, como eu estava dizendo para vocês, lá nos anos 80, hoje eu li, infelizmente, né, gente, como pode pastores no ABC Paulista, um lugar onde a pandemia, ou seja, no lugar onde o epicentro do país ocorre, entrarem com luminares para fazerem cultos. E aí,
Sabe, graças a Deus, a gente tem que dizer o seguinte, às vezes Deus permite que algumas coisas aconteçam para que dê uma chacoalhada nas pessoas que Ele ama. Porque as pessoas que Deus ama, o brasileiro, o Brasil, o país, Brasil, é um país escolhido por Deus. Se é um país escolhido por Deus, está enfrentando este momento de pandemia, onde os números estão crescendo, onde você vê agora 500 mortos morrendo diariamente, onde você pensa, nossa, está começando a acontecer com a gente o que estava acontecendo lá nos outros países. E aí eu falo para você, foi a banalização da fé, a banalização do aviso. Aqui muitas vezes eu quero sim, neste momento aqui, eu quero dizer aqui neste momento que graças à mídia, graças à notificação das televisões de responsabilidade, que mais de 40 dias estão aí todos os dias falando para as pessoas preocupar, não sair da rua, estão bravos com o presidente da República, estão bravos algumas emissoras de televisão que já fizeram muito errado, que fizeram muito e vão continuar fazendo coisas erradas, mas estão aqui neste momento fazendo a coisa certa, a coisa correta, de fazer com que as pessoas tivessem aí a responsabilidade de ficar em casa para poder tirar da rua as pessoas através da informação, porque muita gente estava dizendo que era banalização da informação, era banalização da rede de emissora fulana, beltrana. E aí eu quero te perguntar uma coisa, quando esses canais de televisão estavam avisando que o Brasil iria se tornar uma Espanha ou uma Itália, aí você ficava criticando no seu Facebook, você ficava envergonhando, banalizando o poder de Deus, porque você tem liderança, você tem profecia, você tem as escrituras, você tem as pessoas que fizeram, que avisaram, e você foi lá e envergonhou, porque tem aí uma hashtag correndo no Brasil, onde está dizendo vergonha gospel, vergonha cristã, vergonha política, onde as pessoas banalizaram, apresentadores de televisão que banalizaram este conceito de vigilância, de atenção, porque nós como reinistas, precisamos entender que nós estamos enfrentando uma pandemia, e do ponto de vista espiritual, do ponto de vista bíblico, uma pandemia se lê praga. Então, para você que está me ouvindo aqui hoje, que é religioso, que não sabe porcaria nenhuma de Bíblia, desculpa falar, mas eu tenho que dizer, pessoas que ficam na internet dando ponto de vista, mas não sabem nada o que quer dizer pandemia dentro das Escrituras. Pandemia dentro das Escrituras significa praga enviada por Deus. Dentro da Bíblia não existe nenhum lugar que o Satanás, que o diabo mandou praga sobre as nações. Então, por favor, não envergonha, não banalize, não faça lacração errada, porque depois muita gente está fazendo print e está mandando os prints para poder o mundo inteiro ver a vergonha do seu conceito, a falta de vigilância, porque você diz que é cristão, mas não conhece Bíblia. Diz que é cristão, mas não interpreta a Bíblia da forma correta. Você diz que é evangélico, mas está aí lacrando, fazendo lacração de algo que vai cair, de algo que vai desmoronar, de algo que não é de Deus. Você está aí dizendo que é evangélico, que é cristão, mas está lacrando, fazendo coisas que Deus está trabalhando de contramão com você. Ele está trabalhando contra você. E eu te pergunto, quem é que pode guerrear e lutar contra Deus? Então, por favor, você que é cristão, você que é católico, você que é evangélico, pare, por favor, de fazer lacração, de ficar banalizando notificações, porque verdadeiramente nós estamos enfrentando, e o Brasil, como eu estava dizendo, é um país que Deus ama, que Deus escolheu, e não é porque Deus escolheu que Deus não vai bater no Brasil, não, porque o Brasil não está no lugar que Deus quer, o Brasil não está no lugar que Deus queria, a igreja não está no lugar que Deus queria, o povo de Deus não está no lugar que Deus previa. E aí, por isso, Deus trabalhou muitas vezes em Israel, e mandou Israel para o cativeiro, e mandou pragas, e mandou muitas coisas sobre o mundo, porque o povo não estava no conceito que é aquilo que é santificação. E é para você que entrou agora, que não está acompanhando desde o início, o título desta live é banalização. E cuidado, porque você, reinista, tem se tornado banal, tem banido a experiência, a palavra de Deus num momento como esse importante. E aí eu te pergunto, você que tem ouvido todas essas coisas, vai continuar fazendo o quê? Nas suas lives, nos seus posts, nas suas postagens no Facebook. O que você vai continuar fazendo? Vai contribuir para a ira de Deus? E aí eu quero falar para você, estou aqui fazendo essa explanação, teorizando aquilo que é Bíblia, porque isso sim eu posso fazer, porque não existe e não podemos contribuir com essa coisa desarmônica de achar que somos reinistas e cristãos e podemos deixar a enxurrada, deixar o vento levar e fazer as coisas e ficarmos batendo palma, criticando e debochando. Olha, nós vimos durante
essa semana, apresentadores de televisão, pessoas o Caio Coppola, lá da Record, e outros também, que foram afastados porque eles testaram positivo. Por que eles testaram positivo? Gente, eu sei que muita gente pegou esse negócio lá na rua sem querer. Mas imagina, se nós estamos tão desprovidos, com medo todos os dias, de que isso aconteça com a gente, com o nosso familiar, por que nós vamos usar redes sociais e canal de televisão para ficar criticando e fazendo chacota de algo tão sério? Sabe, mexendo com a dor dos familiares, pessoas que estão aí sofrendo de problemas psicológicos, com depressão, pessoas que já perderam seus entes queridos. Por favor, gente, a Amazônia, que é um país de calor, veja bem quantas pessoas com teorias aí fantasiosas, né, vieram dizer que não, que o Brasil não ia ter morte, que o Brasil não ia ser aquilo, que o Brasil não ia ser assado. Por quê? Porque acreditavam que as pessoas estavam morrendo lá na Itália, na Europa, porque eram velhos, é uma comunidade muito velha, por isso que está morrendo muita gente. Gente, por favor, está morrendo mais gente com menos de 50 anos do que com mais de 50 anos hoje em dia. Por favor, Manaus, está morrendo mais gente em Manaus do que em Curitiba, que é um dos lugares mais frios do mundo. Sabe o que é isso? Isso é Deus mudando, é a genética mudando para poder repreender as pessoas que estão banalizando. Banalizando algo que veio para tratar. E se você acredita que isso veio para tratar, por que não tratou você ainda? Se você acredita que algo, porque isso aí todo artista está dizendo. Aí eu vejo Dudu Azevedo falando, eu vejo Cláudia Leite falando, aí eu vejo Jim Carrey falando, eu vejo um árabe falando, eu vejo pessoas de todos os lugares, formadores de opinião, políticos ou não, dizendo que isso veio para trazer um conserto para a humanidade. E eu pergunto para você, esse conserto já chegou no seu Facebook? Esse conserto já chegou no seu Instagram? Essa melhoria já chegou no seu caráter? Ou você está banalizando aquilo que está causando, trazendo, custando grandes perdas nessa nação e no mundo inteiro? E aí eu falo para você que é uma coisa que você pode pensar que é uma percepção muito bíblica, é muito apocalíptica. Gente, não tem coisa mais apocalíptica do que isso que está acontecendo, por favor. Isso é muito mais apocalíptico do que qualquer outra coisa. Eu não sei se você sabe, mas já existe uma segunda pandemia acontecendo na China. Tá bom? Hoje eu fiz questão de pesquisar isso na internet, entrei em sites ingleses, entrei em sites de vários lugares de fora do Brasil, aonde eu fiz tradução das conversas nos twitters, aonde eu descubro que é verdade, porque nós aqui estamos, os jornalistas, muito preocupados, e graças a Deus os jornalistas fizeram um papel maravilhoso, excelente, de poder contribuir para a diminuição da mortandade no Brasil. Eu, enquanto vida tiver, eu nunca vou deixar de agradecer para alguns jornalistas deste país que honraram aquilo que contribuiu, sim, para que o medo aumentasse e as pessoas fugissem das ruas. Sim. E aí eu fui ver hoje, dentro da explanação, do conhecimento lá fora, e existe uma segunda pandemia na China, onde já 1.200, salvo engano, 1.250 pessoas já morreram numa segunda infecção que está havendo lá. Contágio, né? Não estão notificando muito isso aqui. Será por quê? Claro, porque o povo não quer que isso vire um caos, uma histeria coletiva. É até difícil para nós entendermos isso, para um país como o nosso, que está chegando aí nessa semana e na semana que vem, no pico daquilo que nós estávamos aguardando, né? E aí eu quero te perguntar, por que essas coisas estão mudando muito? Será que não é a banalização da informação? Ou a banalização como recebemos? Por que e aí você pode dizer, mas está politizando demais o seu discurso. Mas está espiritualizando demais o seu discurso. Gente, eu vou fazer o quê? Se eu não politizo, eu espiritualizo, ou então o que eu posso fazer? Eu posso filosofar? Ora, não existe coisa alguma nessa terra que você não faça, que você, como cristão, que você não tenha que espiritualizar, biblificar o conceito. Ora, foi por causa disso que morreu muita gente no dilúvio, ou todo mundo, nem todo mundo, né? Mas, por quê? Porque as pessoas banalizaram o que Noé disseram. Outra coisa perigosa
E eu não esqueci, e eu estou dizendo isso aqui porque eu tenho certeza que esse vídeo vai para o canal e vai falar com muita gente hoje e depois. Mas outra coisa que eu percebo também é que existem muitos cristãos, muitos evangélicos, católicos, que eles estão banalizando a notícia, ou banalizando uma interpretação divina que nós trazemos neste momento para você. Por exemplo, existe uma história que todo mundo conhece dentro da Bíblia, que é a história de Ló. Os anjos visitaram Sodoma e Gomorra, avisaram que ia haver uma desgraça como essa que está acontecendo, avisaram que eles iriam destruir. Veja bem, você que é evangélico, que é cristão, que não gosta do conceito de que essa praga é enviada por anjo, então eu vou te dizer aqui, você que viu muitas vezes falar que Sodoma foi destruída, que Gomorra foi destruída, é interessante que as pessoas gostam de usar este exemplo de Sodoma e Gomorra só para falar da moralidade, da imoralidade, mas aqui eu quero trazer para você algo muito mais profundo do que isso. Porque veja bem que o mundo nunca deixou de ser imoral, e até hoje ele é imoral. E a imoralidade não consiste somente ali na homossexualidade ou no sadomasoquismo, naquilo que muita gente prega, mas principalmente, como em Israel também, na imoralidade espiritual, que é a corrupção do homem, ou a corrupção, a banalidade da palavra e das escrituras. Ora, foi por isso que Jerusalém foi destruída nos anos 70 depois de Cristo, pelo Império Romano, porque foi banalizada. Foi banalizada totalmente. A banalização do cristianismo, a banalização do que os discípulos fizeram, a banalização do que Jesus fez ali, trouxe aquela destruição 34 anos depois que Cristo foi embora. Tá vendo? Isso aí é o quê? É a banalização, é juízo de Deus. Então lá em Sodoma, um fato que me traz aqui, uma coisa que é importante falar aqui, pontuar, é que lá, naquele momento, as pessoas tiveram que, quer dizer, a família de Ló teve que fazer uma decisão. Ou eles iam ficar para morrer, ou eles iam pegar a notícia que os anjos trouxeram. Aí eu quero te perguntar, você que não aceita nenhuma notícia de uma emissora de televisão, que você acha que uma emissora de televisão está fazendo muita histeria, o que você vai fazer quando o anjo de Deus vier avisar que ele vai fazer alguma coisa na terra? Você vai acreditar? Claro que não. Claro que não. Porque se você não acredita nem num canal de televisão que está embasado em notícias que vêm da OMS do Brasil, que está enterrando 2.000 mortos por dia, se você não acredita nisso e acha melhor interpretar isso como sendo uma política para derrubar o seu corrupto de estimação, porque todo mundo já sabe hoje, está viralizado no país inteiro, que Bolsonaro, né, estava tentando aí fazer mudança de diretor da Polícia Federal, fazer mudança do próprio ministro da Justiça aí, para poder proteger os seus filhos que estão aí na lama da corrupção, como todo mundo sabe. Não está conseguindo. Por quê? Porque o STF, que diz alguns aí que estavam aí tentando incriminar outros presidentes, ele também agora está fazendo a mesma coisa. Ora, não era o STF, naquela época, 11 homens que salvaram. Não é eles que levaram Lula para a cadeia, não é eles que levaram, votaram. Ora, não foi o Congresso, a Câmara dos Deputados e o Senado que votaram para o impeachment da Dilma? Não foram eles os heróis de vocês, de muitos aí, que estão agora chorando e estão aí agora se debruçando desesperadamente, porque estão achando que está tendo uma perseguição? Ora, nós temos que experimentar, todos nós, da justiça. A Bíblia diz que com a mesma vara que ferem, será ferido. E isso vai acontecer de uma forma muito pior do que o que nós já experimentamos no Brasil. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós precisamos entender o que eu estou dizendo sobre a mulher de Ló. Ela não quis ficar embora com Ló. Ela diz a palavra que ela olhou para trás. Sabe o que é olhar para trás? É você dizer, não, eu não acredito nisso. Esses anjos estão dizendo que vai acabar. Esses anjos estão dizendo que vai destruir Sodoma com fogo. Ora, eu nunca vi isso acontecer. Isso é sobrenatural. Isso é espiritual demais, né? Isso é muito apocalíptico, né? Que coisa mais absurda. Esse povo do reino só fica apocalipticando as notícias. Estão aproveitando. Não está aproveitando coisa nenhuma. Eu estou aqui todos os tempos, tem mais de 15 anos que eu prego na internet, avisando sobre os fenômenos, avisando sobre as coisas que Deus queria fazer. Desde o tempo das Torres Gêmeas, já falávamos que elas iam cair, todo mundo sabe disso, quem está aqui. E sobre todas as coisas que nós avisamos, está lá nos sites antigos, né? Esses dias uma pessoa veio me perguntar que queria saber onde está aquelas profecias antigas que foi postada lá em 2009, no site O Código de Davi, que nós tiramos do ar.
porque o site era para vender o livro e nós não tínhamos mais livro para vender. E aí nós estamos aguardando uma segunda edição para poder voltar o site para o ar. Lá naquele site tinha uma série de profecias, né, lá em 2009, dizendo, inclusive lá aquela profecia dos 3 dias de escuridão que vai haver, a queda das torres gêmeas, a destruição da Europa, quer dizer, a destruição monetária, né? A quebra do euro estava lá, e que também estava lá falando que a Europa ia quebrar, falir, no momento que o reino estivesse começando. Estava lá uma lista de profecias. Quem quiser essa lista, depois eu vou fazer uma live aqui falando sobre as profecias do reino, com base naquilo que estava lá no site de 2009, tá? 2009 no ar, o site Código de Davi. E aí eu falo para você, voltando para o meu conceito aqui, dizendo, a mulher de Ló, ela banalizou. E aí, você que está me ouvindo aqui nessa live nesta noite, eu quero te perguntar, você tem banalizado as coisas do reino, tornado comum? Porque eu vou dizer uma coisa para você, chegará o dia em que este conceito e essa história crescerá tanto que você perderá de vista o conceito, porque você ficará com vergonha. Tem muitos reinistas que estão beiradeando, assistindo lives e vídeos, porque eu sei, estão beiradeando, por quê? Porque agora estão querendo saber o que Deus está falando aqui, qual a interpretação, porque eles lembram quando eles não tinham banalizado a notícia do reino, eles lembram. Algumas pessoas que corromperam aí, alguns reinistas, chegavam a pregar e a profetizar a verdade sobre o que está acontecendo. Então eu quero dizer para você, não seja mais um que vai ficar envergonhado aí, e aí não tem problema nenhum ficar envergonhado, porque eu acho que a vergonha ela vem, e como eu estava dizendo, para poder cristalizar, né, cada vez mais, tornar mais cristalino aquilo que pregamos. E aí, a mulher de Ló, o que aconteceu? Virou uma estátua de sal, porque ela não acreditou nas notícias que os anjos trouxeram dentro da casa dela. Ora, onde eu até fiz uma postagem uma vez, né? Todo mundo sabe a síndrome da mulher de Ló. A capacidade, a ignorância, a banalização que a pessoa tem de chegar a hospedar anjos dentro da sua residência, fazer café, fazer um chazinho, fazer jantar lá, matar um franguinho, fazer lá um risoto, colocar uma macarronada, arrumar as camas para os anjos dormir dentro da casa dela, tá? E digo mais, as pessoas queriam vir na porta da casa dela para poder fazer coisas que eram ilícitas, e aí ela viu que as filhas dela foram dadas para serem possuídas, né, aos homens daquela cidade que queriam fazer as suas orgias ali na porta. Ela viu tudo ali, os homens de Deus fazendo aqueles homens ficarem cegos, né? Gente, que mulher incrédula! Tem pessoas que são incrédulas, tem pessoas que vão continuar sendo incrédulas, tem pessoas que não adianta Deus descer aqui e parar um galgal em cima de Jataí, tem pessoas que estão cegas, que vão morrer podres, porque nem a palavra, o milagre, o processo de conhecimento, a banalização das suas teorias faz com que elas quebrante. Tem gente que vai continuar na merda, vai continuar na desgraça, vai continuar na dívida, vai continuar envergonhando seus pastores, os seus amigos, as suas lideranças, o seu país, porque são pessoas podres, pessoas que nada converte elas. É por isso que eu digo para você, a banalização do conceito das escrituras é algo terrível. Essas pessoas, elas nunca se curarão, porque elas estão endividadas, doentes, estão apodrecendo nas suas cadeiras, nos seus trabalhos, no seu conceito errado do que é ser cristianismo, mas não tem coragem, porque a coragem ela é uma virtude de gente humilde, de vir se arrepender e mostrar que realmente a palavra de Deus está correta, que os homens de Deus estão corretos, que realmente estavam errados. E essa mulher de Ló, ela fez algo que é um absurdo. E aí eu pergunto para você, quantas mulheres de Ló você conhece? Você pode escrever aí na sua timeline aí agora. Eu conheço, eu não conheço. Quem conhece alguma mulher de Ló, escreve aí. Aquelas que, mesmo vendo anjos falando, mesmo vendo anjos agindo, não tem coragem de fazer o que Deus quer, não pega o conceito de Deus para si e banaliza o recado de Deus. O resultado todo mundo já conhece, né? Virou estátua de sal e entrou para a história como uma grande vergonha. Por que eu falo sobre a banalização da mulher de Ló? Porque nós estamos aí experimentando coisas absurdas. Coisas absurdas, tá? Por exemplo, eu estava dizendo no início dessa live que eu fico aqui consternado, sabe? Pelas pessoas.
Às vezes eu fico consternado porque eu sei que muita gente marcha para uma, sabe, para um abismo que eu não sei quem tirará essas pessoas dali. E esse abismo eu quero aqui dizer para você, nos anos, como eu estava dizendo no início dessa live, lá no final dos anos 80, início dos anos 90, onde o Ministério Voz da Verdade, lá da família Moisés, né, eu tenho um grande apreço, porque eu vi que eles fizeram muitas coisas no passado, eles fizeram muitas coisas para Deus, tem muitos louvores maravilhosos, mas a Bíblia, ela tem muitos exemplos de pessoas, né, que elas caminham até um certo ponto com a direção de Deus, e a partir desse momento elas tendem a entrar para uma rebelião com Deus, por uma banalização. E aí, há umas 2 semanas atrás, eles entraram com uma liminar lá no ABC para poder voltar aos cultos. E aí eu quero dizer uma coisa para você, para voltar aos cultos lá no ABC Paulista, em Santo André. E aí o que aconteceu? Eles fizeram isso e conseguiram uma liminar na justiça para voltar aos cultos, como alguns outros pastores fizeram isso. E sabe o que aconteceu? O pastor líder lá da Igreja da Voz da Verdade, o Carlos Moisés, né? Todo mundo conhece quem é Voz da Verdade, quem é evangélico conhece, quem não conhece sabe, pelo menos conhece alguma música deles, né? Se eu me lembrasse, me recordasse de alguma aqui mais conhecida, eu poderia até cantar aqui um pouquinho, como eu sempre faço nas lives quando eu lembro, mas eu não lembrei aqui agora, mas quando eu lembrar eu vou contar. E aí o que aconteceu? Eles pegaram, reuniram a igreja, voltaram aos cultos normais da semana passada. O resultado todo mundo já conhece, né? Ele testou positivo, a esposa dele também, a pastora Lília, e alguns membros da igreja estavam internados e graças a Deus, pela melhor das hipóteses, saíram, tiveram alta hoje de manhã lá do Hospital de Santo André, onde eles estavam internados. Hospital de campanha. Gente, para que isso? Para que isso? Entrou com a liminar, brigou, foi lá, fez reunião com o prefeito. Para quê? Para poder colocar esses membros em debilidade, colocar eles em fragilidade, em risco. Então é por isso que eu digo para você, banalização é o ingresso, o passaporte para a desgraça, tá? Graças a Deus, eu estou de uma certa forma feliz, porque, e aqui eu não faço denúncia criticando não, porque quem sou eu para criticar de alguém que faça isso? Eu fico com dó, com pena das pessoas sofrerem isso. Porque, sabe qual é a resposta que eu acho que Deus está dando? Está dando assim, eu estou fazendo algo, eu sou o Deus de vocês têm as escrituras nas mãos, vocês deviam estar dizendo para as pessoas ficarem com temor em casa, aguardando eu passar pela terra, porque a Bíblia diz que quando eu passasse pela terra, eu ia assombrar a terra, e era para as pessoas entrarem e esconder nas cavernas, por causa da espantosa visita minha na terra. Vocês tinham que estar pregando a verdade, interpretando isso como uma forma correta, e não fazendo as pessoas irem para a igreja, para se contaminar. Infelizmente, esta é a forma correta de falar sobre qualquer conceito do que está acontecendo aqui. E aí, né, também aqui, vocês viram aí, e não tem como nós falarmos, nós que somos protagonistas de uma visão em que o Brasil será palco do reino de Deus, aonde Deus vai começar aqui uma grande obra, e Ele faz uma transição. Para quem nos acompanha sabe que nós fazemos protagonizamos esta história de dizer que o Brasil será o novo Israel, aonde Deus aqui vai fazer uma transição, passando essa democracia, não a democracia de não ser ditadura e de não ser boa para o povo, mas a democracia de passar para um regime aonde Deus vai governar. E aí, se você não quer um regime aonde Deus governa, aonde Ele age da forma correta e justa, para que todos tenham sanidade, que tenha educação, que tenha saneamento básico, e tenha sanidade mental, que tenha espiritualidade, que tenha segurança pública, que tenha saúde física, né? Se você não concorda um governo justo, com princípios e principalmente, né, com igualdade, onde as classes sociais são, no mínimo,
o piso, o teto dessa base social seja, no mínimo, as pessoas terem um conforto, casas boas, educação religiosa boa, aonde o governo que Deus fará e trará aqui será algo brilhante, aonde as nações, diz a Escritura, que as nações vão vir para poder saber o que aconteceu, porque homens de Deus, profetas, sacerdotes, reis, estão governando o Brasil, o novo Israel. Então, para você que acredita nisso, eu quero dizer uma coisa para você, tá? Infelizmente, não foi dessa vez que o seu conceito político deu certo. E não vai continuar dando. Por quê? Porque Deus, ele não quer, de forma nenhuma, se estabelecer neste país um governo de ódio, de deboche. Eu fiquei muito horrorizado de ver o nosso presidente da República vir debochar ontem, ali dizer, quando chegamos a 5 mil mortos, dizer, e daí? O que eu posso fazer? Sabe? É uma resposta de um líder de Estado, de um chefe de Estado, dar uma resposta como essa. Eu fiquei, não só eu, né? 70% do Brasil ficou indignado com isso. E aí você fala, é o temperamento dele. Cuidado com o temperamento, porque Deus está quebrando muita gente que tem um temperamento, porque a Bíblia diz que temperamento ruim, temperamento ardio, temperamento grosseiro, falta de educação, falta de humanismo, falta de amor, falta de conceito de paz e comunhão, está sendo derrubado e tem que ser transformado num homem novo. Porque aquele que se exalta, que é soberbo, que não cuida do pobre, aquele que não cuida do seu irmão e que usa de orgulho ou de prepotência para menosprezar os que sofrem, serão, diz a palavra escrita, postei ontem e hoje isso, que serão envergonhados. Então, a sorte deste presidente, infelizmente, para muitos aí vai ser uma vergonha eterna na história desse país. Mas aí eu não quero aqui entrar só para o lado politizado, porque graças a Deus eu quero trazer aqui, estou trazendo aqui um conceito da demonização e da banalização, porque eu quero, enquanto cristão, usar esse termo banalização para o termo demonização. E eu te pergunto uma coisa, como é difícil você ser liderado por alguém que não tem sentimentos, como alguém que não tem amor, por alguém que é ridicularizado na presença dos seus amigos, para alguém que prega o amor, a justiça, que tem paciência com você, que atura os seus adversários com elegância, com amor, que não desiste, que trata todo mundo bem. Como é horrível você ter uma liderança que você trata todo mundo bem e ela vem e trata você mal. Ou se não, como é horrível você não ter alguém que não tem altruísmo, austeridade, que não sabe interpretar o sentimento das pessoas da forma correta, bíblica e cristã. Como é horrível você ser cristão e achar que o armamento é a proteção da sua família. Porque até onde eu sei, e o que o reino prega, é que a proteção não é nem o cachorro que está na porta da sua casa para te proteger, mas é os anjos, é a palavra, é a oração, é a sua vida em justiça, é você ser justo com o seu pastor, ser justo com a escritura, ser justo com a palavra, ser justo com os mandamentos. É isso que te faz estar no esconderijo do Altíssimo e ser blindado por muitas coisas. Você pode até ser ameaçado por algumas coisas difíceis, mas você terá com certeza blindagem e sairá muito bem disso. Então é muito horrível, é muito... uma coisa sabe, você chancelar uma coisa com base no ódio e naquilo que tira o triunfo e que tira a ideia de proteção ou de poder de Deus da vida de um cidadão, de um país cristão, ou de uma igreja, ou de um povo, é muito horrível, é muito doloroso, é horrendo, é uma coisa muito miserável você tirar, porque estamos vivendo um momento em que muitos aí dizem que é cristão, está esperando o reino, eu creio no reino, mas banaliza o conceito do que é cristianismo, do que é reinismo. É muito ruim você achar que as pessoas elas podem morrer mesmo. Veja bem, eu quero te perguntar qual é a mortandade que dentro de 40 dias mataram 5 mil pessoas dentro do país. Você que seguiu aí um viés de contradição às escrituras, dando muito mais ênfase ao capitalismo, ao dinheiro, do que ênfase ao
à saúde ou ao amor, as pessoas que têm idosos dentro de casa, as pessoas que têm um pai e uma mãe idoso, as pessoas que têm alguém que estão nos hospitais fazendo hemodiálise, que fazem fisioterapias, quimioterapias. Eu vomito diante da sua face, diante da sua cara, você que não tem amor, que não sabe o que é a preocupação com as pessoas, com filhos deficientes, com pessoas que precisam e dependem de hospitais, ou pessoas que sofrem de muitas pressões e estão aí a todos os momentos tendo que ser expostos a coisas que talvez você não seja. Então isso, igreja, é um repúdio que nós fazemos aqui, porque o cristão, a Bíblia diz que quem valoriza o capitalismo e o dinheiro é Mamum, e as pessoas que valorizavam Mamum e serviam Mamum, eles foram destruídos diante do povo que valorizava a vida e a justiça e o poder de Deus. É claro que a Bíblia diz, lá em Mateus 6, 7, onde nós já conhecemos muito, e eu vou partindo para o encerramento dessa live, onde nós conhecemos que Deus fala para buscar primeiro o reino e a justiça. O que é a justiça do reino? Buscar primeiramente a palavra, as escrituras, o que Deus está fazendo, o que Deus está trazendo neste momento no Brasil, do que buscar as outras coisas. Aí ele fala, as outras coisas será acrescentada. Ele não fala para você buscar primeiro as outras coisas. Ele não fala para você preocupar primeiramente com a economia. E ele não fala para você preocupar primeiramente com a política. Ele fala para você preocupar primeiramente com o reino, primeiramente com a justiça de Deus, primeiramente com o que está acontecendo, o que Deus está dizendo, o que Ele está fazendo neste momento. Então, infelizmente, a banalização da notícia correta, a banalização das escrituras, da pregação do reino, a banalização da mentalidade do reino e do reinista tem trazido, e pode ser que traga para bem perto de você, que duvidou muito. Eu cheguei ao ponto de ler na internet hoje pessoas dizendo assim, eu não sei se é verdade essas mortes, porque eu não conheço ninguém que está doente. Você conhece? Dizendo lá dentro de um fórum de discussão. Gente, o ser humano, para mim, eu acho que esse coronavírus, ele veio para trazer para nós a pior das revelações. Ele não veio só para trazer, para mostrar que o mercado financeiro, que a potência, as maiores potências do mundo, que o mundo showbiz, né, o mundo das celebridades, dos shows milionários, o showbiz não só da cultura, da música, mas também do esporte, do futebol, que essas pessoas ao redor do mundo, os grandes milionários, do mercado financeiro, as grandes empresas multinacionais do mundo, e grandes companhias de televisão, e por aí vai. Veio para dizer, não só para elas, mas para dizer para o cidadão comum, tá, que está aí hoje postando no Facebook, no Instagram, dizer para todo mundo quem é cada um. E sabe, o que eu fico mais indignado é de ver a revelação que o coronavírus traz para a humanidade. As pessoas, elas virem a público, publicar no seu Instagram, no seu Twitter, no seu Facebook, frases como essa. Ah, todo mundo vai morrer mesmo. Um dia todo mundo vai morrer. Sabe, isso é uma vergonha. Eu fico pensando que qual é a nova praga que vai vir para poder alcançar essas pessoas? Será que observe vocês quantos pastores e apresentadores de televisão que fizeram críticas disso estão passando por isso neste momento? Quantas pessoas tiveram que desligar os seus programas de televisão e ir para sua casa ficar em quarentena porque ficaram criticando deste momento? A banalização da informação ou a banalização da palavra de Deus, ela tem feito muitas vítimas ao redor da história do mundo. Nós colecionamos muita mortandade, nós colecionamos muitas misérias, muitas desgraças ao redor do mundo, no meio de pessoas que, de uma forma totalmente sem civilização, fizeram com que as suas famílias, a sua cidade, a sua geração experimentasse dores terríveis, como o Donald Trump fez essa semana, dizendo que as pessoas poderiam tomar água sanitária, que boa, tá? Porque poderia ser bom no combate à Covid-19. Gente, por favor, mais de 500 pessoas já entraram em pronto-socorro com problemas seríssimos de saúde, porque ingeriram, que boa, ingeriram água sanitária, porque simplesmente o presidente
esse lunático lá, fanático lá, né, esse cara louco, veio a público dizer que poderia fazer isso. As pessoas fizeram, obviamente passou mal e deram a entrada. Isso se tornou um grande caos no meio do caos lá. É por isso que esse presidente que está aí no poder, quase saindo, ele fez com que essa pandemia chegasse a esse ponto. Por isso que todo mundo está dizendo aí fora, né? Hoje eu estava lendo, como eu falei no início dessa live, as pessoas dizendo, não sei por que está acontecendo isso no Brasil, porque o Brasil foi um dos últimos a ser infectado. E engraçado que a América do Sul tudo está passando muito bem por esta fase. E por que o Brasil está fazendo isso? Gente, está fazendo porque nós temos um chefe de Estado idiota, um chefe de Estado que não tem temor a Deus, que só pensa em ódio, em milícia, em corrupção, um homem que só pensa em ódio, que só xinga, que menospreza a mulher, o negro, que menospreza classes sociais, um homem que só pensa em ódio, um homem que só pensa em responder mal às pessoas, um cara que não preocupa com ninguém, um cara que mente, um cara que fez um monte de promessas, e aí ao invés da meritocracia trouxe o nepotismo para o seu governo, um cara que está fazendo pior do que outros governos fizeram aí, e que foram por muito menos retirados do poder. Então esse homem está sendo criticado lá fora. Entra nos sites ingleses que você vai perceber. Por quê? Porque nós estamos enfrentando pandemias, um nível da pandemia que não precisávamos ter enfrentado, porque Deus está trazendo à tona a religiosidade dos pastores que não tiveram propósitos, dos governadores e prefeitos que não continuaram com as suas recomendações, e pode esperar para o pior acontecer. Por quê? Porque as pessoas foram avisadas, e Deus queria que o Brasil experimentasse. É como eu disse lá no início, eu já tenho dois caminhos, o caminho da bênção e o caminho da maldição. Ou seja, nós podemos muito bem ter feito isso e passado por isso de uma forma muito melhor do que a que nós iremos passar. Mas infelizmente demonizaram, demoliram, ou até mesmo desconstruíram o conceito do que é correto e do que é necessário para este momento. Então, por favor, não banalize você, não saia de casa, não faça o que muitos fizeram. Por favor, Blumenau, como eu disse na última live, fez aquele espetáculo, né, que virou chacota no mundo inteiro. Aquele espetáculo lá do prefeito de Blumenau, que mandou todo mundo voltar para o shopping, todo mundo podia ir para o cinema, bastava colocar uma máscara. O número dobrou e agora está dizendo que vai triplicar no final dessa semana. Ou seja, não seja como esses idiotas que estão fazendo isso. Não caia nesse conto de fada. Não faça com que as coisas piorem na região que você está, no mundo que você está. Porque com certeza nós fomos um dos últimos a chegar essa praga aqui e poderíamos ter tido um outro comportamento, poderíamos ter continuado da forma que estávamos, mas não. Nós chegamos a ter uma curva, começou a cair, e aí depois ela continuou. Por quê? Porque foi banalizado. E o pior da banalização é o cristão achar que tudo isso é política, que tudo isso é para derrubar governo. Isso para mim é a pior das banalizações de tudo. É com base nisso que eu termino aqui esta live hoje, que eu termino esta explanação aqui hoje e trago para você uma boa notícia no meio de tanta banalização que nós escutamos, né? A boa notícia é que Deus ele tem pressa em trazer o reino dele para o Brasil, e eu creio que era necessário passar por isso. Eu creio que nós iremos passar por mais fenômenos ainda, e que depois de tudo isso, quando tudo isso passar, né, muita gente está dizendo, vai ser bom, vai ser uma bênção, vai ser muito pior para os cristãos, para os religiosos, para as pessoas que banalizaram. Vai ser muito pior quando passar. Só vai ser bom, como eu disse nas primeiras lives, para o povo que gosta da verdade, para o povo que aprendeu, só para o povo que foi transformado, só para o povo que aprendeu a lição, para o povo que não banalizou. Vai ser bom, vai ser ótimo, vai ser uma bênção sim. Mas para quem banalizou, para quem está banalizando, sim, sinceramente vai ser um teste, uma prova, uma avaliação péssima. Com certeza muita gente será reprovado. Termino essa live aqui dizendo para vocês, quem não conhece, está aqui o Código de Davi, o livro do conceito, né, de reino, onde nós aqui neste livro, desde 93, portanto 17 anos atrás, nós temos
falado sobre isso. Antes da internet chegar, nós já falávamos sobre isso. Esse livro está sendo reeditado. E aí, se você quiser este livro, nós vamos subir para as plataformas de venda para você adquirir este livro, para você entender um pouco mais do que nós temos falado. Tá? Não vou falar que estou vendendo o livro agora, porque não estou, e não existe ele à venda em nenhum site agora. Por isso que você não vai querer falar que eu estou aqui querendo vender livro, e nem vai falar que eu estou aqui também pedindo as pessoas para voltar para a igreja, porque eu estou preocupado, porque as pessoas estão fora de congregação. Não, eu prefiro que as pessoas, neste momento, não vá, tá? Eu prefiro que elas não vá, mas eu prefiro que elas estejam aqui, ouvindo todos os dias, se alimentando, até que Deus termine de passar por esta situação. Provavelmente, a comunidade brasileira, a sociedade brasileira, pelo que eu li hoje, vai usar máscara até novembro, ou outubro ou novembro deste ano. Não pense você que você vai ficar livre de usar máscara setembro e outubro, porque não vai, segundo o que eu ouvi. A pandemia ela pode passar, a curva ela vai diminuir, vai achatar, mas muita gente vai ficar preocupada, porque o vírus vai ficar por aí por uns 3, 4 meses ainda, segundo os infectologistas estão dizendo lá fora. Eu quero que você saia dessa live melhor do que você entrou, e que você não esqueça de ir lá agora no canal do YouTube, digita lá no YouTube o Portal do Reinista, que você vai encontrar, entra e clica em inscrever, e também clica no sininho, que é para você acionar lá as sinalizações, para quando nós postarmos os nossos vídeos novos, que amanhã, talvez pode ser que suba lá o vídeo que o apóstolo está gravando, está editando, que é sobre a escuridão, que Deus tem falado que vai chegar, que nós já falamos isso para muitos, né? Há mais de 20, 30 anos nós temos falado sobre isso aí, sobre os 3 dias da escuridão. O apóstolo vai falar sobre isso nesse vídeo. E também, este vídeo aqui, eu vou subir ele, porque não são todas as lives que nós subimos, para que você compartilhe lá e espalhe para mais pessoas. Muito obrigado, boa noite para vocês, Deus abençoe, e nos aguarde aí nas próximas publicações e nas próximas lives. Deus abençoe e até a próxima.